gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar de uma grande mulher. A história que nós vamos ouvir é sobre a Rosa Parks, uma mulher que marcou muito a sua época e eu espero que todos gostem. Vamos ouvir? Olá! Hoje nós vamos saber a história de Rosa Parks, escrita por Gabriela Bauerfeld, da editora Mostarda. Rosa disse: gostaria de ser lembrada como uma pessoa que queria ser livre, para que os outros também fossem. Vamos conhecer a sua história. Rosa Louise Macaulay nasceu no dia 4 de fevereiro de 1913, numa cidadezinha lá no sul dos Estados Unidos. Os avós de Rosa tinham sido escravos e ela veio ao mundo num momento muito difícil para os negros. Havia uma separação entre negros e brancos. Ela ouvia histórias de sua avó sobre o terrível período da escravidão. E a avó contava que os negros foram arrancados de suas terras lá na África. Eles foram levados para os Estados Unidos em navios muito ruins. E quando chegavam, eles tinham que trabalhar de graça, pois eram considerados indignos, como se eles não merecessem ter os mesmos direitos que os brancos. Ninguém pagava eles e também eles não tinham outro modo de mudar de vida. Havia também um conflito entre os povos que moravam no sul e no norte dos Estados Unidos. E esse conflito durou 4 anos. Quando terminou, resultou na abolição da escravidão. Isso quer dizer que a escravidão terminou, mas os negros não foram tratados com respeito, não. Eles só terminaram a escravidão por interesses da economia, dinheiro. Então, sabe o que aconteceu? Os negros sofreram muito na mão de alguns homens que achavam que estava errado a escravidão terminar, como um grupo chamado Ku Klux Klan. Sabe o que eles achavam? Que o homem branco era mais importante que o homem negro. Então eles perseguiam os negros, batiam, causavam terror, até matavam. Quando chegava a noite, todo mundo que era negro tinha que se esconder. Eles nunca estavam a salvo. E assim, Rosa ia crescendo nesse cenário tão ruim. Ela era negra, de uma família pobre e estava crescendo sobre todo aquele horror dessa separação. As pessoas brancas e negras eram separadas e havia até uma lei que justificava isso. Os negros não podiam ir nos mesmos lugares que os brancos. Por exemplo, o bebedouro, o banheiro, ônibus, parques, restaurantes e até nas escolas tinha separação, o lado dos brancos e os lados dos negros. Então, isso trazia muita tristeza ao coração dos negros, porque eles não podiam se misturar e essas leis, elas eram para todo o país. Esse mesmo grupo que eu acabei contando para vocês, a Ku Klux Klan, foi um dia lá na escola onde a Rosa estudava. Ela entrou na escola aos 11 anos e ela ficou tão feliz de estar estudando, mas todo dia quando ela ia para o caminho da escola, sabe o que faziam? Xingavam ela. E aí esse grupo numa noite foi até a escola, colocou fogo na escola. O interior da escola ficou em cinzas no dia seguinte. Ela ficou tão triste, bem como todas as crianças. E aí, para a situação ficar pior, a vovozinha dela ficou doente e não tinha mais forças para trabalhar e ajudar a trazer dinheiro para casa. Então a Rosa tomou uma decisão. Ela deixou a escola e começou a trabalhar como costureira. Mas ela nunca deixou de lado o seu sonho. Ela acreditava que um dia as coisas iam mudar e que o direito dos brancos e negros seria igual. Então, quando ela fez 16 anos, ela conheceu um homem muito importante. Seria o grande amor da sua vida, Raymond Parks. Ele fazia parte de uma associação que lutava pelos negros e Rosa passou a fazer parte dessa associação também. Sempre eles lutavam pelo seu povo. Eles podiam até mudar para o lado norte,
Lá no lado norte dos Estados Unidos, não era tão difícil ser negro, mas eles falaram, não, nós vamos ficar aqui no sul, nós vamos mudar essa realidade. Não é justo tratar as pessoas assim. A Rosa passou a trabalhar lá como secretária dessa associação. E ela sabia que ela corria perigo, porque ela estava tentando defender o direito dos negros. Todos os dias chegavam notícias de muitas crueldades contra as pessoas negras. E um dia marcou ainda mais a vida de Rosa. Ela soube de um jovem chamado Emmett Till. Ele tinha 14 anos e a sua história foi muito triste. Conta-se que Emmett estava numa lanchonete. Ele assobiou para uma mulher branca. A mulher branca ficou tão brava que contou para o marido de uma forma bem distorcida. O marido ficou nervoso, foi lá na casa do Emmett e colocou ele no porta-malas do carro, levou ele para um galpão e bateu nele até morrer. Ai, aquela história tão terrível chegou ao coração de Rosa e ela estava muito triste com aquilo. Então, sabe o que aconteceu? Um dia, quando ela estava voltando do trabalho cansada, sentou no ônibus no lado dos negros. Mas vocês acreditam? Um homem entrou no ônibus. O ônibus estava cheio do lado dos brancos. Ele foi lá do lado dos negros e falou, levanta aí, eu quero sentar. E ela falou, não, isso não está certo. Ela pensou no coração dela. Eu não posso fazer parte dessa injustiça, eu não vou levantar. E o homem ficou insistindo, levanta, eu quero o seu lugar. E realmente a lei dizia isso, que se o lado dos brancos estivesse cheio, o negro tinha que se levantar, mas ela não levantou. O motorista veio falar com ela e mesmo assim ela não levantou. Prenderam a Rosa. Ela ficou tão triste. E lá na prisão ela ficou pensando, quanta injustiça! Primeiro fizeram isso com um menino e agora comigo só porque eu não dei o meu lugar para um homem branco. Mas sabe, a história de Rosa chegou aos ouvidos de um homem muito importante naquela época. Ele era um pastor chamado Martin Luther King. E ele lutava no país pelo direito dos negros. Quando ele soube dessa história, eles acabaram se aproximando e Rosa passou a apoiar a causa de lutar pelos direitos dos negros em qualquer lugar dos Estados Unidos. Por causa da história de Rosa, começou uma série de muitas histórias e eventos por todo o país. Os negros decidiram não usar mais ônibus. Eles andavam a pé, de carona, de bicicleta, mas eles falaram no ônibus não. E então, nesse clima tão bom de colaboração, em que todas as pessoas estavam unidas, porque elas não queriam mais essa separação entre brancos e negros, a Suprema Corte norte-americana declarou lá no dia 13 de novembro de 1956 que essa separação dentro do ônibus era ilegal e não podia mais continuar. Quando o primeiro ônibus passou pela rua no dia 14, sabe quem estava lá? O Martin Luther King. Ele disse, eu vou entrar no ônibus e eu vou poder sentar em qualquer lugar. Foi mais uma conquista dos homens e mulheres negros. A história da Rosa, a partir desse dia, ficou sempre perto do Martin, os dois lutando pelos direitos, porque pensem bem, um homem já sofria naquele tempo, um homem negro, mas a mulher sofria muito mais. Elas não podiam falar, eles achavam que elas tinham que ficar só em casa calada, e Rosa sabia que isso não estava certo. Em 1964, foi um ano muito importante para os negros. Teve uma marcha no dia 2 de julho. Milhares de pessoas foram para a rua pedindo que acabasse essa separação entre negros e brancos. E o presidente Lyndon Johnson assinou um decreto validando essa marcha e validando uma lei em que agora homens e mulheres eram iguais. Acredita que ainda tinha coisa acontecendo errada? Tinha uma cidadezinha chamada Selma. E nessa cidade,
a maioria da população era negra, mas eles não podiam escolher quem era o seu prefeito, quem eram os seus governantes. Foi então que eles decidiram, todo esse pessoal, junto com a Rosa, com o Martin, fazer uma marcha. Eles não queriam briga, seria uma marcha de paz. E eles foram de Selma até Montgomery. Depois dessa marcha, o presidente também assinou outro decreto. Vocês podem votar a partir de agora. Mais uma conquista em que Rosa fazia parte. A Rosa foi tão importante, gente, mas ela sofreu muito, passou muita luta. Desde 1957, ela não conseguia emprego, ela sofria ameaça de morte, mas ela dizia: eu não vou desistir. E as coisas foram mudando nos Estados Unidos. Quando ela fez 88 anos, o presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, chamou a Rosa e fez uma homenagem para ela depois de várias que ela já tinha tido em outros lugares e entregou a ela uma medalha de ouro por tudo que ela fez pelo povo negro e pela justiça, né? Porque não existe diferença entre negros e brancos, somos todos iguais. A Rosa era alguém muito especial e ela deixou um legado pra gente. Ela costumava dizer o seguinte: viva sua vida de modo que ela seja um exemplo para você mesmo. E junto com o marido dela, eles fizeram, na verdade, um instituto para cuidar de adolescentes e jovens, para que eles crescessem de uma forma boa, saudável, justa. E essa foi uma das coisas que ela fez. Ela escreveu livros, ela fazia parte também de muitas lutas ainda ao decorrer da sua vida para que todos os Estados Unidos fossem justos com a população negra. E nós aprendemos muito com a Rosa. Nós desejamos que aqui no nosso país nós também possamos respeitar as pessoas, não pela cor que elas são ou deixam de ser, porque todos somos iguais. E Rosa nos ensinou isso lutando de uma forma muito especial. Espero que você passe a admirar essa mulher e queira também, como ela, fazer a diferença, sendo um exemplo para todo mundo que vive pertinho de você. Trate bem as pessoas, é isso que importa.